Você sabe, você está lá no mundo da academia, você sabe que tem pessoas que fazem qualquer coisa para conseguir o objetivo final. Até o uso de hormônios, né, anabolizantes, e por isso a gente pediu para um endócrino, o Dr. Ivan, para explicar um pouquinho os pós e os contras disso. Vamos assistir? Vamos lá. Em relação à medicina, à endocrinologia, na grande maioria das vezes não se repõe hormônio para mulheres nesse sentido, hormônio masculino, hormônios que não sejam naturalmente produzidos pela mulher. Por quê? Porque você acaba desequilibrando um controle hormonal que existe naturalmente. Em geral, as pessoas que fazem uso de hormônio na academia vão fazer uso de hormônio masculino ou derivados de hormônio masculino, que o intuito seja esse, ou hormônio de crescimento, ou que tenha alguma relação com hormônio de crescimento. Na grande maioria das vezes, o intuito é tentar ou diminuir massa gorda, diminuir gordura, ou tentar aumentar a musculatura, ou as duas coisas. Qual é o problema em relação à endocrinologia, à medicina, de se repor hormônios nesse sentido? Porque não existe nenhum tipo de controle, não existe nenhum tipo de estudo feito nesse sentido. A medicina é uma ciência que estuda como as coisas devem ser feitas para se saber se aquilo é seguro ou não. Então, normalmente, ninguém vai, um centro de estudo médico não vai pegar, por exemplo, pessoas que são normais, que não tem nenhum tipo de distúrbio, que checou os exames, não tem nenhum tipo de doença por trás. Ninguém vai pegar uma pessoa como essa e vai repor hormônio para ver onde isso vai chegar. Então, o grande inconveniente é esse, não existe segurança. Às vezes os pacientes, quando nos procuram no consultório, questionando, mas será que eu posso usar Será que se eu usar por um mês? Será que se eu usar por um ano? Será que se eu usar uma dose menor ou maior, eu vou ter problema ou não? Infelizmente, a gente não sabe disso, a gente não tem essa informação. Porque ninguém avalia isso para ter uma noção de segurança, porque isso simplesmente não é feito porque não tem indicação. É basicamente a mesma coisa que eu não diagnosticar nada e tratar, ou pegar uma pessoa que não tem problema de vista, de visão, e dar um óculos de 2 graus e etc. Além desse fato, ou seja, não ter uma indicação médica para isso, existe o fato de que esses hormônios não têm procedência, nem sempre a procedência deles é muito segura. Habitualmente, quando um médico te passa algum tipo de medicamento, você pega a receita, vai até a farmácia, compra sabendo o que você está comprando, sabendo qual é a origem daquilo. E em geral, como as pessoas que fazem reposição hormonal não com indicação médica, não vão comprar o remédio na farmácia ou vão comprar isso de algum amigo ou de alguém que também usa, sem saber de onde é que isso está vindo. E por mais incrível que isso possa parecer, as pessoas, mesmo sem saber de onde aquilo vem, vão injetar isso no seu corpo. Além desse fato, na grande maioria das vezes as pessoas usam um hormônio em dose muito acima do que é indicado. E isso, em geral, leva a efeitos colaterais. Só um exemplo, um dos intuitos da reposição hormonal para isso é ganho de musculatura. Joia, o braço aumenta, a coxa aumenta, o coração também é um músculo, o coração também vai aumentar. E aí, de novo, a gente vai cair naquela história de eu não sei quanto tempo eu posso usar, eu não sei que dose é de segurança, porque isso não é avaliado, ninguém testa, ninguém faz testes com pessoas normais que não sejam doentes, que de fato não estejam precisando disso. Além desse fato, por exemplo, que eu acabei de citar do coração, tem ainda a questão de alteração de pele, espinha, queda de cabelo. No caso especificamente das mulheres, a voz pode mudar, da mesma maneira que muda com um homem, um menino, quando antes da puberdade tem uma voz muito mais fina, depois da puberdade a voz dele fica grave, fica mais grossa e fica mais grossa para o resto da vida. No caso das mulheres que fazem uso por um tempo longo ou por uma dose mais alta de hormônio masculino, isso também pode acontecer. E mesmo que a pessoa eventualmente venha no futuro não usar mais, a alteração da voz não volta, ou seja, aquilo é permanente, é irreversível e não tem como se negociar isso mais. Então, a quantidade de efeitos colaterais é muito frequente. A grande maioria desses hormônios, elas são metabolizadas no fígado, ou seja, você vai dar uma sobrecarga enorme de hormônio para o fígado, para ele ter que digerir, metabolizar e tirar. Então, existem associações com câncer de fígado, aumento de risco de trombose, aumento de risco de infarto, morte súbita, para uma questão onde você está repondo hormônio sem indicação. Exatamente por isso que para a gente é um pouco difícil
não falar sobre isso, mas ser a favor disso, porque é você tentar, digamos assim, fugir do que a natureza te orienta em termos de saúde. Além disso, um outro ponto que eu acho também relevante, qualquer um desses hormônios só surte efeito enquanto se usa. Uma vez que você parou de usar, você parou de ter efeito. Já com relação aos homens, além dos mesmos efeitos colaterais que a gente está comentando em relação às mulheres, existe o inconveniente de que você ter no seu corpo um hormônio numa dose muito mais alta e que não é seu. Uma vez que você começa a injetar testosterona, que vem de fora, digamos assim, o testículo, que é o órgão do homem que produz a testosterona, ele vai parar de funcionar. Então, em geral, existe uma diminuição de volume de testículo, aumenta-se a infertilidade do homem, a capacidade dele produzir espermatozoides e os inconvenientes todos que a gente estava comentando. Quer dizer, é muito questionável até onde vale a pena isso, até onde vale a pena tanto distúrbio e eventualmente tanto transtorno, tanto risco para a sua saúde, em prol de uma busca ao corpo perfeito, ao corpo no limite, ao resultado fantástico. Eu acho que isso tudo tem que ser pesado.